7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora que você se animou, eu vou ficar triste. É polaridade. É Aham. o yin yang. É o Yin e Yang hoje. Exatamente. E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 23. 23, cara. 3. E o papo hoje vai ser sobre karma. Mas antes, você tem que ter muita karma. Porque você tem que... Você tem que fazer aquele esquema. Você tem que se inscrever neste canal. Se inscreva agora. Dê um like no vídeo agora já no começo. Clique no sininho para receber as notificações. Plim, plim, plim. Plim, 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 plim. E faz essa frente aí pra gente. Porque Segue senão... no Instagram. Segue no Instagram, @papo.estelar. E é isso aí, beleza? Bola pra frente, não esquece do ETzinho, o ETzinho. Fala aí, Degox. Fala aí não, né? Porque o pessoal não vai te ouvir, mas mostra as câmeras aí. Isso Segue aí. lá nosso ETzinho também, né? @Degox. Eu fui descobrir que é Degox com 2 S, mas não era assim. Você mudou, né, Degox? Putz, Ele tá dizendo que mudou. É um S só, agora são 2. Então, beleza. Então, Degox. É 2S. 2S. Então, vamos começar a falar sobre o karma? Bora? Então, você começa. Então eu vou explicar aqui pra vocês, mais ou menos, o que é o karma, beleza? O karma é um termo vindo de algumas religiões, né? Como o budismo, hinduísmo, jainismo e adotado também pelo espiritismo. E na física, essa palavra é equivalente à lei. Para toda ação, existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. Ou seja, para cada ação que a gente tem enquanto indivíduo, a gente vai ter uma reação. Sim. E dependendo da religião, o sentido dessa palavra pode ser um pouco diferente, mas geralmente ela é relacionada a consequências. E é aquele negócio, né? O famoso a gente colhe o que planta. Tem outro ditado também muito legal que é o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Entendi. Então, E do caso de se sabotaram a minha plantação, como é que eu, se jogaram veneno na minha como é que eu plantação, faço se botaram pesticida demais? aí você chora e planta de novo. Você usa as tuas lágrimas Entendi. pra fazer renascer de novo aquele plantio, entendeu? Faz sentido, né? O conceito dessa ação e reação, ele é muito interessante, porque a gente vê isso também na terceira lei de Newton, de Newton, né? Onde ele afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com o sentido oposto. No caso, para falar de karma, a gente tem que entender que um dos corpos somos nós, né? Então, a gente é um corpo e a gente realiza uma ação. Sim. Agora, a gente precisaria ter o segundo corpo, né, para essa força responder, né, de volta, e o outro corpo seria tipo o universo, seria o karma, seria uma lei. É o universo respondendo aquilo que você fez, de alguma maneira. Tipo assim, pra mim o karma é... como é que eu posso explicar? É a terceira lei de Newton que aplica as nossas ações em relação ao universo. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, porque eu acho interessante o conceito de karma, porque, tipo, eu notei que tem um certo padrão, porque quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, eu não vou, deliberadamente, eu não vou comprar arroz hoje. E daí o arroz acaba, e daí você fica com fome. Então, tipo, isso foi uma ação que você fez, que resultou em uma reação direta. Então, você causou isso pra você mesmo. Consequência, normal. Porém, quando a gente aplica isso a um terceiro, a outra pessoa, um outro ser, ou outra consciência, a gente vê o karma meio que reagir de uma forma indireta. Porque, tipo, que nem quando você vai lá e... Vamos dar um exemplo bem chulo, assim. Vai lá e
chama alguém de, sei lá, pobre. Aí, tipo, meu, o que acontece? Na outra semana você magicamente perde sua carteira. Você perde dinheiro que tá ali. Então, tipo, eu vejo essa relação direta com o karma agir quando a gente provoca na gente mesmo. Sim. Mas quando a gente provoca em terceiros, essa reação, quem provoca são coisas adversas, entendeu? Por exemplo, às vezes você perde a carteira, às vezes você é demitido, às vezes são coisas que conspiram para que você receba aquilo que você aplicou por meios de coisas inexplicáveis do teu ponto de vista. Sim. E para que você tenha aquela lição, basicamente, do universo te falando, olha, talvez você não esteja indo pro lugar, pelo caminho certo, então eu vou fazer isso daqui para você se ligar um pouquinho e andar mais na linha. E às vezes a gente não percebe esses sinais, assim, que o universo dá, mas eles existem, eles estão aqui presentes, a gente tá toda hora tendo, né, o nosso karma ali, mas às vezes a gente nem não percebe e acaba agindo da mesma maneira, o que faz com que a gente gere mais karma ainda, né? Sim. E também tem outro ponto interessante que, tipo, tem coisas que a gente fala, nossa, mas por que eu sou uma pessoa que nunca fez isso? Porque às vezes é um karma de outra vida. Sim, pode entendeu? ser um karma, tipo, de vidas passadas, não... Exatamente. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Vai lá. Imagina que na outra vida você era um capataz e cortava os pés de quem corria, de quem fugia. Nessa vida, você vai ter um fetiche por pé incontrolável. Ah, não, tio Dani. Chupar pezinho. Chupar pezinho. É aquele cara que compra o pack dos pezinhos. Você é o cara... foi um capataz na outra vida que cortava pés de quem fugia. Então... Nessa vida, talvez você possa nascer sem os pés também. É um ponto de vista um pouquinho mais sério. Mas que nem a gente tava conversando esses dias, eu não acredito muito nesse olho por olho, dente por dente. Eu acho que, tipo, você comentou. O universo ele pode trazer isso, mas de maneiras diferentes também, sabe? É que nem quando, por exemplo, uma criança sofre algum problema prematuramente e desencarna, então... Às vezes você fala, mas eu não mereci. Mas às vezes a mensagem não é exatamente pra você. É pra um grupo de pessoas. É pra tua família. É alguma outra coisa, né? Eu ouvi algumas coisas relacionadas a crianças também. Que, por exemplo, se uma criança desencarna muito cedo, às vezes não é até o karma dela, mas é algo pra ensinar aquela família. Porque a criança ali, nos primeiros anos, ela não gera nenhum karma. Ela tá ali só realmente vivendo. E aí, se ela desencarna, é alguma coisa pra mostrar pra família, né? Sim. Alguma coisa que eles precisariam ver, no caso. É mais ou menos o que eu penso também, né? Sim. Mas conta pra gente, vamos um pouquinho mais a fundo agora e explicar um pouquinho melhor. Explica pra nós. A lei do karma é aquela lei que ajusta o efeito à sua causa. Ou seja, todo bem ou mal que a gente venha fazendo na nossa vida vai nos trazer consequências boas ou ruins, né? No caso, para essa vida ou até mesmo para as próximas vidas, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Que a gente traz karmas de vidas passadas, é isso. O que eu vou plantar nessa vida, às vezes eu não vou colher nessa vida, mas eu vou colher numa próxima. Sim. E a lei do karma, ela é imodificável e é conhecida em várias religiões como justiça celestial. Então o bagulho é brabo. Tem gente que não entende por que passa por determinada situação, né? Que na realidade podem ser explicadas por atitudes que ela tomou nessa vida. Sim. E esse é um dos problemas, porque na realidade quando a gente fala de karma, a maioria das pessoas ela não leva em consideração que se a gente não admitir e entender que a gente está fazendo algo errado e aquilo é uma resposta do que a gente fez, a gente não consegue atrair karma bom. Porque a gente, quando não reconhece um erro, né? Às vezes não é, que nem eu falei, às vezes não é um erro dessa vida, mas às vezes é tipo uma negligência, uma agressão, alguma coisa do gênero, causa isso. E daí a pessoa fala, nossa, mas eu tô sempre me ferrando. Por que eu tô sempre me ferrando? Porque na primeira oportunidade a pessoa passa a perna nos outros. Sim. Então o destino meio que ferra ela sem precisar disso. Sim. Simplesmente ferra ela de alguma maneira, alguma conta, uma multa, um momento de lapso que você se distraiu no trânsito. E essas coisinhas vão vindo e as pessoas não conseguem fazer essa ligação de, tá acontecendo isso comigo porque eu fui pilantra, porque, sei lá, eu bati em alguém. O pior erro é não reconhecer. Sim.
O pior erro não é A partir reconhecer. do momento que você reconhece, queira ou não, você vai equilibrando um pouco o teu karma. Tem gente que acredita que o karma realmente é imutável, tem outras pessoas que acreditam que ele pode ser modificado, assim, se você começar a ter boas atitudes e tudo mais. Eu acredito que hoje, por exemplo, eu vi um vídeo que a mulher falava assim, numa plantação de morango. Você plantou o morango, mas daí você plantou uma pimentinha lá no meio. Aquela E você pimentinha... vive no Nordeste. E você ia ao este morango do Nordeste. Ela aí, o morango aqui do Nordeste. Bom, Né? mas daí, no caso, essa pimenta, ela não vai ser doce por conta do morango. Mas esses morangos vão ajudar que essa pimenta não seja, tipo, tão ardida, assim, pra você, sabe? Porque você tá cercado. Então, tipo, é uma coisa ruim, mas você tá cercado de coisas boas. E isso vai acabar equilibrando, assim. Então... interessante esse ponto de vista. Eu nunca tinha ouvido falar desse ponto de vista De específico, equilíbrio, assim, assim. do equilíbrio, né? De forma lúdica, que nem você fez. Mas é bem interessante, né? E também, karma vem em sânscrito, né? Sânscrito, né? E significa ato deliberado. E nas suas origens, a palavra karma significava força ou movimento. Apesar disso, a literatura pós-védica expressa a evolução do termo para lei ou ordem, sendo definida por muitas vezes como lei de conservação da força. Isso significa que cada pessoa receberá o resultado das suas ações. É um mero caso de causa e consequência, como a gente falou, né? Sim. Muitas vezes na vida a gente não considera, né, que tudo que vai e volta, né? Então a gente às vezes toma decisões que dificultam a vida dos outros, por exemplo, como fazer uma fofoca ou ser ruim com outra pessoa. Sim. Qualquer ação ruim, né? Engraçado que tem gente que pensa, mas essa pessoa foi ruim comigo, então eu tenho que ser ruim com alguém ou com ela de volta, não sei o quê. Cara, sinceramente, se a gente não abrir a mão e ligar menos, assim, pra essas coisas, né? Isso se torna um ciclo infinito, porque a gente não é responsável, na maioria das vezes, por executar essa justiça. Sim. Essa justiça vai ser executada pelo universo. Então, tipo, Queira quando alguém você faz pra ou não. você não faz de volta. O universo vai tomar O conta universo vai disso. se encarregar de fazer de prestar contas, assim, com essa... O universo faz você lavar tuas mãos e ele mesmo que lida com isso. Então, tipo... Não tem porquê a gente... sei lá, uma Por isso que pessoa... é chamado de justiça divina. Ou, justiça celestial, esse tipo de coisa, né? Então não adianta a gente ir lá e querer, não, a pessoa ferrou comigo, vou lá ferrar com ela da mesma maneira, na mesma moeda. Tipo, cara, você acaba gerando mais um karma a partir disso, né? Então, É um ciclo infinito, como eu falei. Mas, né, voltando aqui, apesar de muitas religiões e filosofias da Índia não incluírem esse conceito de culpa, castigo, remissão, redenção, o karma funciona como um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais. Então, no budismo, o karma é usado para mostrar a importância de desenvolver atitudes e intenções corretas. Então é quase como se fosse um regimento assim de conduta individual, no qual você acaba sendo pego toda vez que você ultrapassa assim essa linha de justiça individual, saca? Você cruzou a linha, o karma, Exato. vou entrar em ação. Né? E é por essas e outras que eu acho que o inferno é aqui onde a gente vive. Porque sempre me falaram que no inferno é onde você paga seus pecados, mas a gente tá pagando em vida. Então nada faz mais sentido do que aqui ser o inferno. A gente também já conversou bastante sobre isso, né? Assim, claro, a gente tá falando de uma maneira, né, de brincando, assim, não é, aqui é o inferno, não, aqui... Sim, mas é parte do que... Faz parte do que a gente, tipo, meio que acredita, assim, sabe? Porque tem tanta coisa ruim aqui acontecendo que você pensa, tipo, porra, aqui meio que é o inferno, sabe? Olha quanta desgraça e tal. Só que você não pode se apegar nisso, entendeu? Tipo, não é porque aqui é o inferno que tem que estar tudo uma coisa muito ruim, assim, sabe? Quase eu falei um palavrão. Eu não vou falar um palavrão. Não fale. Então... Bom, eu vou parafrasear uma pessoa de extrema importância. Diga. O fato é que o karma é uma borrachinha que você estica para acertar alguém pelas costas, mas ela sempre arrebenta e acaba te acertando no rosto. Sabe quem falou isso? Quem? Dalai Lama. Mentiroso! Claro que não. Dalai Lama nunca falaria isso. Não, talvez. É igual o teorema do macaco. Se você botar um macaco pra ficar escrevendo, batendo na tecla,
pela vida inteira dele, mais sei lá quantos mil anos, Uma hora vai sair. uma hora vai sair o livro de Shakespeare, com as palavras corretas Que o ele macaquinho escreveu. que o aham. macaco escreveu. Então, né, pode ter, ele talvez tenha dito isso, mas não com as Não com palavras essas nessa palavras ordem. dessa maneira. Tudo bem, Exatamente. entendi. Mas muito bom, gostei do exemplo. Gostou, né? Mas vamos lá falar sobre o karma e o dharma. Porque, né, Exatamente. tem essa parte do karma, mas tem o dharma também, que a gente vai explicar pra vocês aqui agora. Então, o dharma é uma palavra em sânscrito também, com diferentes significados, mas essencialmente representa uma lei ou uma realidade. Então, no hinduísmo, o Dharma ele é definido como a lei moral e religiosa que regula o comportamento do indivíduo. Também é descrito como a missão no mundo ou propósito de vida do indivíduo. Uhum. E no contexto budista, o Dharma ele é sinônimo de bênção, recompensa pelos teus bons atos ali que foram praticados e tudo mais. E, ou seja, né, meio que o contrário do karma. Sim. Então, tipo, ele vai balancear ali. O karma, né, alguma coisa meio que ruim ali que você plantou, você vai colher. E o dharma é como se fosse a recompensa, mas também, tipo, plantei coisas boas, vou colher coisas boas, vou colher um dharma. Uhum. E de acordo com o jainismo, O Jaiminho. o Jaiminho, toda vez que a gente fala jainismo, lembra do Jaiminho, né? Uhum. De acordo com o jainismo, o Dharma é a classificação dada ao elemento eterno que capacita a movimentação dos seres. Ou seja, a gente é movido por Dharma, que seriam atitudes positivas. Sim, A gente... nham, nham, nham. a gente come o A gente se Dharminho, alimenta de... de Dharminho de no café da Dharma. manhã. Você quer ouvir uma piada de Dharma? Quero. Eu gosto das piadas. Por que o monge budista saiu do monastério? Ah, por quê? Porque tava rolando muito Dharma lá dentro. Foi mal. Era tipo drama, mas era Dharma. É. Tava rolando muito Tava Dharma rolando lá. muito Dharma lá dentro, porque todo mundo é muito bom lá. Ah, entendi. Entendeu? Saquei. Bom, agora eu vou explicar. A gente vai revezar, cada um vai contar um, né? De como atrair o bom karma, que seria o Dharma. Dharma. Né? Uma maneira extremamente boa para atrair o karma, bom para a sua vida. Opa, calma lá. O karma bom. Calma, o karma Karma bom. lá. O karma ruim a gente sabe como é que é, né? É assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz em vida. Independente se é algo bom ou ruim. Você deve sempre estar disposto a encarar o que você mesmo criou. E dentro disso, assim, né, temos as 7 leis do karma. Do bom karma. Pra ter Do Dharma. Do Dharma, né? Pra Então, ter, eu vou falar aqui pra vocês Comece. sobre essas 7 leis do karma. A primeira, se concentre nos seus objetivos atuais. Então, uma das melhores maneiras que você pode trazer esse bom karma, né, ou dharma pra tua vida, é concentrando-se nos objetivos que você já definiu pra si mesmo. E, basicamente, não perder tempo se distraindo do que realmente importa e tal, coisas que a gente já falou aqui pra vocês no caso, né? E, obviamente, que é bom fazer uma pausa também, de vez em quando, né? Mas você não pode perder o foco daquilo que você quer. Então, fica no TikTok só um pouquinho, depois volta, né? Só um minutinho. Esse foi o número 1. Número 2, né? Se conectar com o mundo ao seu redor. Isso aí já é tipo, que nem eu falo, é tipo um mindfulness, né? É você estar presente, pensar e estar ali naquele momento na tua vida. A gente já falou aqui no podcast diversas vezes. Tipo, viver muito no passado faz com que você nunca viva o presente. E viver Sim. muito no futuro também. Entendeu? Então, é aquela coisa, porque não existe nada além do presente de uma forma conceitual, assim, do que a gente vive. Não existe nada além do presente. O passado, você carrega informações para no seu presente você não se ferrar no futuro. Então, tudo, digamos que o passado tá aqui, o futuro tá aqui e você tá no presente, tudo traz para cá. Os teus objetivos futuros, você traz para cá. Você aprendeu atrás, você traz para cá, né? Então, tem que estar focado no presente. O passado já foi, tem muito que a gente também vive demais, a gente vive demais no futuro também, né? Que nem eu falei, isso é um problema, na minha opinião, né? Eu mesmo, volta e meia, tô no futuro. Esse dia até pensei em contar uma piada sobre viagem do tempo no programa, mas vocês não gostaram. Parei. Porque eu já contei, já voltei. Entendi. Não deu certo, daí você optou por não fazer, então. Sim, Ah, tá Entendeu? bom.
Então vai pro número 3. Número 3. Assuma responsabilidades. Outra maneira boa, né, para atrair Dharma é assumir as responsabilidades, né, pelas coisas que a gente faz em vida. Independente se é algo bom ou ruim, mas a gente tem que estar sempre disposto a encarar o que nós mesmos criamos. E você pode não gostar dos resultados e tal, caso seja alguma coisa ruim, mas a gente tá fazendo a coisa certa ao assumir aquilo que você fez. Bom ou mal. Bom Que ou nem ruim. mais ou menos eu falei no começo, assim, é importante a gente assumir, né? Sim, Eu trazer falei pra de uma- gente essa Na realidade, eu já responsabilidade, contei né? essa aqui, mas é que porque eu acho essa aqui, pra mim, Bem é importante, a mais né, no importante. caso. Aham. E isso é uma coisa que eu noto que vem crescendo, cara, na sociedade em que a gente vive, assim, tipo, é uma esquiva de culpa nas atitudes das pessoas. Tipo, mas você chamou a pessoa de burra na rede social. Ah, mas o que tem, né? Nada a ver, hoje em dia é normal. Cara, às vezes não, às vezes a pessoa fica chateada. Você não Sim. precisa trazer aquilo pro dia de alguém. Não tô falando pra ser um cidadão exemplar a todo tempo, mas, tipo, sempre tenta pensar nas outras pessoas, né? Às vezes você vai falar alguma coisa, tipo, fala com jeito, sabe? Não precisa ser um É que tem babaca pessoa ali. que não tem essa capacidade Esse de assumir. senso, assim, um pouco, né? De assumir, E vamos pra quarta. Número 4. 4. Aprenda a rir de si mesmo. Nessa a gente é campeão. Essa nessa aqui não tem. não tem o que falar. Então, a humildade também é uma das melhores maneiras de conseguir um bom karma em sua vida. Se você é incapaz de rir de si mesmo, então você não poderá fazer nenhum tipo de crítica também. Assim, a gente tem que rir da gente mesmo para poder criticar os outros. É basicamente o que fala, né? Sim. E é interessante isso. Seria algo como conhecer os nossos defeitos para poder reconhecer o defeito dos outros e não agir de forma negativa perante aos mesmos. Ou seja, primeiro você tem que enxergar o teu erro e conseguir rir dele, para depois você poder apontar o erro dos outros. O dedo pros outros, né? Porque senão você acaba, tipo, meio que... como é que eu posso explicar? Você acaba meio que manifestando, assim, você coloca peso demais na tua... Você aponta muito o dedo, por assim Sim. dizer. Entendeu? Você acaba se tornando muito crítico. Uma coisa que quando você ri já de algo que você já fez, tipo, eu derrubei um copo de cerveja, a pessoa derrubou um copo de cerveja, você vai rir, porque você já derrubou um copo de cerveja e riu. Sim. Mas se você ficar brabo quando você derruba um copo de cerveja, Você vai criticar a pessoa que... Assim, vou usar um exemplo. É só um exemplo, tá? Eu tenho total credibilidade, eu tenho um contrato assinado com o Ai, Karma. lá vem. Com o Karma, pra eu poder rir de pessoas que peidam sem querer na rua. Cara do céu. Mano, sabe por quê? Eu sei por quê. Eu sei. Porque eu peido por querer na frente das pessoas Isso na que é rua. o pior, é por querer você nem guarda os teus peidos, mano. Mas olha só, eu tive um karma por rir das pessoas peidando. E assim, não é só porque eu rio de mim mesmo que o karma não pode chegar a mim. E o meu karma foi ter me cagado na rua. E se fosse uma vez só, você tava no lucro ainda, né? Não, é aí que acontece. É assim. Que acontece? Mas assim, ó. Nisso eu saio limpo. Não, eu ia falar limpo, mas eu não saio Limpo muito. você não saiu, não. Mas não saiu mesmo. Não, eu digo assim. Eu poderia contar as vezes que você não saiu limpo. Eu digo que eu saí limpo foi porque eu fui no banheiro e só tinha o banheiro para pessoas com deficiência liberado. Eu adoro essa história, eu amo essa E daí história. eu fui no banheiro, e ali eu paguei. Porque eu fui no banheiro, e daí eu me limpei, e eu não tava acostumado com uma barra de metal do meu lado. Nossa, quando eu passei a mão, sujou tudo, e não sei o que mais. Daí eu fui lá, limpei, falei, não, nossa, agora eu paguei meu karma, né? Pô, limpei tudo, passei desinfetante, passei álcool, limpei, bonitão. Aí, tirei minha cueca, joguei no vaso. Você jogou no vaso? Você falou pra mim que tinha jogado na lixeira. Se você jogou no vaso, você não é ecológico. Aí eu fui puxar a descarga e não tinha descarga. Então aí eu me ferrei pela segunda vez. Meu Deus! Eu fico pensando nas pessoas entrando no banheiro depois e vendo aquela cena, cara. Nessa noite, quando eu tava fazendo minha oração, assim, eu falei, abençoa a pessoa que limpou aquele banheiro e dá em 10 vezes pra ela o trabalho que ela passou hoje. Porque... Dá mais trabalho pra ela. Não, dá 10 vezes mais o pagamento. O pagamento... Tá, bom, tá. Próximo. Né? Vamos lá, nem sei o que é. É o 5, né? É o 5. Seja paciente. Nossa, gente, tem que ser paciente. É difícil, é muito difícil, mas tem que ser. Que é o método, né, para alcançar um bom karma nessa vida, né? Aprender a ser totalmente paciente
no mundo que a gente vive hoje, o que realmente é muito difícil, né? Porque nem tudo vai seguir exatamente da maneira como a gente quer que seja o fluxo das coisas, né? Tipo, em todos os dias da tua vida, não vai ser da maneira que você quer. Por isso, você tem que ser paciente. E até você não ser paciente quanto às coisas que você deseja acaba tendo um efeito reverso, porque, tipo, tudo tem seu tempo, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, elas acabam tentando passar muito por cima das coisas e não... Elas não entendem que talvez aquilo naquele momento, na hora, vai causar algum tipo de coisa boa, mas não vai, tipo, resolver o problema dela, porque não é o momento. Sim. Entendeu? E você que é meio acelerado, assim, também, com essa questão do... né? É complicado, gente. Eu sei que é bem complicadinho, mas... Mas, né, todas as coisas boas vêm para aqueles que esperam. Já falou o Brown, Charlie. O Charlie Brown. Falou. Mas eu vou pra 6. Então, Road to Ray, pratique o rap. Não, mentira. Esse é o Charlie Brown. Rap. Pratique a gentileza. O Charlie Brown praticava rap. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Pratique a gentileza. Acredito que possa vir a ser uma das melhores dicas que a gente pode dar aqui hoje é essa. Praticar a gentileza. Simples. Uma das melhores maneiras de alcançar um bom karma na sua vida é assim. Então, né, praticar a gentileza não apenas com os outros, mas com você mesmo. Então, você tem que ter aquele teu amor próprio e, né, pelo amor de Deus, né, tipo... E quanto mais você descobrir como ser gentil com você mesmo, você ser gentil com os outros vai vir mais naturalmente, vai vir como se fosse uma evolução. Mas você sabe que isso tudo tem meio que os dois lados, assim, sabe? Porque essa questão do ser gentil, assim, com as pessoas, tipo, eu tento, assim, sabe, ser o mais gentil possível, de verdade, mas eu não consigo ter essa gentileza comigo. Tipo, eu me critico muito. Ai, porque eu poderia estar fazendo alguma coisa melhor, eu podia ser melhor nisso, naquilo outro, eu poderia não ser tão nervosa, né? Mas eu consigo, sim, ser gentil com as pessoas. Na realidade, você é 100% gentil com os outros. Eu já sou 50%. Eu sou, tipo... Quando você quer arrumar briga, quando eu quero arrumar briga, não é arrumar briga. É porque tem gente também que... você também não pode... A gente tá falando de amor próprio e amor com os outros, mas você também não pode ser gato e sapato de ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Você não precisa aceitar tudo. Não é assim, né? Porque o amor próprio é o mais importante. Então, se você deixa alguém faltar com amor a você, e você se coloca naquela situação, a culpa é sua por se colocar e continuar ali, em vez de ter o amor próprio. E quando você descobre isso, você começa a entender o conceito de amar, de respeitar outras pessoas, né? Mas eu consigo separar bem, assim, essas coisas, mas, sei lá, é alguma coisa que é minha, assim, tipo, eu tenho muita autocrítica, mas, tipo, quando alguém faz alguma coisa, nossa, de boa, claro que talvez saiu errado, porque, né, poxa, veja bem, ninguém é perfeito, tudo, mas quando é comigo, é tipo, nossa, eu sou uma idiota. Mas esse tipo de pensamento... Eu estou trabalhando nisso, eu estou melhorando. Vai pro 7. Vamos lá. Esteja confortável com as mudanças. A gente sabe que mudança nem sempre é algo, tipo, 100% bom, assim, na nossa vida, mas a mudança é a melhor coisa da vida, porque ela te tira daquela estagnação, daquela mesmice. Então, porque tipo... a vida é chata. Então... eu não diria que a vida é chata, mas às vezes você precisa de um solavanco ali, desculpa, sabe? Eu me expressei errado. Não é a vida que é chata, é a rotina da vida moderna que é chata. Sim. Da vida antiga devia ser mais chata ainda, né? Diga-se de passagem, mas é o conceito da coisa, né? Não que a vida seja ruim, a vida é bom. Não, a vida é bom. Paz e amor. Bom mesmo. E o problema da mudança é que, tipo, a gente tem que lidar com coisas que a gente não tava acostumado a lidar, entendeu? Então, realmente, isso é complicado, te tira dessa zona de conforto e tal, mas como a gente até falou em outro episódio, né, não sei se foi no episódio anterior, tipo, mudar é a melhor coisa, sabe? Tipo, você tem possibilidade, muda de casa, muda de emprego, tipo, cara, qualquer coisa assim que... Assim, contanto que... Isso que eu falei, se for pro bem, se você tiver possibilidades e você sabe que vai ser uma coisa boa, tipo, se dê esse luxo de mudar, assim, sabe? Porque assim, a gente não consegue mudar uma situação, mas a gente, eu já falei isso algumas vezes, a gente não consegue mudar a situação, mas a gente consegue mudar a forma como a gente reage a essa, né, a essa situação
fazendo com que a situação não seja tão ruim quanto deveria ser. Não, isso com certeza. Óbvio, é que ninguém pensa sobre isso, mas é óbvio, né? Mas sobre isso, tipo, de ninguém pensa, cara, eu tenho visto muita gente, tipo, pensando. Eu não sei se é o meio das pessoas que eu vivo, que eu convivo, assim, sei lá, a galera da faculdade, que tá muito nessa vibe. Eu acho que esse lance da pandemia que tá rolando ainda, né? Que eu acho que vai acabar, tomara Deus. Mas eu acho que esse lance da pandemia, como as pessoas ficaram mais em casa... Elas tiveram um pouco mais de tempo pra refletir. Sabe por quê? Porque antigamente, lá na idade... Guaraná com rolha, vai saber, né? Guaraná com rolha. Na época dos reis, vamos dizer assim... Já tinha Guaraná naquela época? Não tinha. Não? Mas, bom, ó, na época dos reis, o que valia? A pessoa trabalhava o dia inteiro, né? Sim. E o rei não trabalhava nada. Então, quem trabalhava mais eram as pessoas mais pobres. E quem trabalhava menos eram as pessoas mais ricas. Ah, sim, mas isso é óbvio. Mas agora a gente vai entrar no conceito sobre pensar, sobre né, realmente realizar sobre as coisas que a pessoa está fazendo. É o pensamento, é o ócio criativo que eles chamam. Que você tem tanto tempo sobrando que você se permite a pensar em coisas que talvez ninguém nunca pensou. E a gente tá falando isso numa época bem antiga. Então, às vezes, o rei pensava, poxa, mas por que tal pessoa reage assim sempre que eu falo de tal assunto? Enquanto um camponês nem saberia falar. E tipo, é insano, assim, a gente parar pra pensar que a gente... É insano a gente parar pra pensar ponto. A gente não para. Aí já pensa, entendeu? E se a gente pensasse mais sobre as coisas, a gente com certeza ia ter toda essa noção de karma, todo ele já... assim, de certa forma... pré-estabelecido na nossa cabeça. É bem assim. Essa questão do trabalho, assim, tipo, eu vejo uma galera, assim, falando que, claro, a gente depende do nosso trabalho pra viver, sabe? Mas essa coisa do você trabalhar 8 horas, 10, 12 por dia... Tipo, você vende o teu tempo por um preço muito baixo. Com certeza. A não ser que você seja, tipo, dono de uma empresa e receba, tipo, muita grana, sabe? Ou você seja mortal. Aí não tem muito custo, né? Mas essa coisa, no caso, tipo, de você trabalhar, pessoas que são workaholics ali, que só querem trabalhar, tipo, cara, você tá fazendo dinheiro pra outras pessoas, sabe? Muito mais pra outros que pra você. Muito mais pra outras pessoas do que pra você mesmo. Você tem que tirar um tempinho pra... Exatamente, pra você racionalizar as coisas, entendeu? Porque se você só tiver com a tua cabeça ocupada com coisas do trabalho, da faculdade, da casa, e você não tiver um tempo pra você vai ficar louco, você vai adoecer, você vai, tipo... Vai virar o Tasmania. Você vai sair quebrando tudo uma hora. Então, tipo, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Daí, por isso que falam, você tem que fazer uma revolução, parar de trabalhar e viver como dá. Cara, às vezes não é possível isso. A gente sabe que as chances de dar muito errado existem, né? É muito mais chance de dar errado do que dar certo. Mas, tipo, tem que ter um balanço. Você precisa ter esse balanço na tua vida, senão você vai adoecer. Né? E você sabia que nós temos tipos de karma? Tipos de karma? Existem categorias para o karma, né? Que, no caso, seria, eu vou falar aqui, o karma individual, o karma familiar, o karma empresarial, que seria mais ligado ao trabalho, né? Um karma de relacionamento, um karma de doença e karma de vidas passadas, um karma coletivo e o karma planetário. É muito karma, então, meu Deus. Se você for analisar isso aqui, cada vez você aumenta uma esfera de dimensão do karma. Então a gente vive dentro de um, né, como se fosse um multikarmas. Uma multidimensionalidade. Multimarcas. É uma multidimensionalidade de karmas ali de todas as maneiras possíveis. E assim, eles são basicamente descritivos, né? Que nem eu falei aqui pra vocês, mas se você sofre muito em alguma área específica, né? Seria interessante você pesquisar e a fundo, talvez, ter uma ideia do que possa ser a raiz do teu problema, né? Sim. Eu acho que... Seria bem válido, seria né? válido, né? E assim, galera, a gente, nesse programa, a gente não cobriu, né, a roda de Sansara. Porque esse também é bem complexo, a gente vai ter que deixar para um outro episódio, a gente porque tá fragmentando, né? Porque é algo que vale a pena ser falado só sobre isso, não tem como falar brevemente aqui, porque vai perder muito do sentido, talvez. Assim como a gente não falou da parte espiritual, muito ligado ao karma, não ser de vidas passadas, né? Porque a gente já falou de projeção astral, a gente não falou de reencarnação ainda, né? Não, reencarnação não.
Bom, então tem A gente bastante... usou exemplos A gente usou exemplos em outros outros né? episódios, mas não um episódio só sobre isso. E assim, quando a gente começa a juntar assunto de karma, espiritualidade, coisa assim, a gente quer que vocês entendam que, tipo, não é numa questão, assim, religiosa da coisa, é numa questão para você absorver isso que a gente tá falando e poder ter uma vida física e mental e espiritual, em quem acredita, né? Em equilíbrio. Sim. Então, assim, tem assuntos que a gente não vai abordar. Hoje a gente só explicou mais ou menos o que é o karma. Você, Amandinha, você acredita em karma? Eu acredito sim, tipo, todos esses que você falou, o karma individual, familiar, planetário, universal, eu acredito, tipo, muito, assim, só que eu não acredito que ele é imutável, como, sei lá, talvez a maior parte das pessoas acredita, assim. Eu acredito que, tipo, nada nesse universo é imutável. Tudo, tipo, tá em constante construção, expansão, evolução, exatamente. Inclusive a gente, esse é o como meu ser ponto humano, de vista. Né? Exatamente. Eu acredito no karma. Não tenho nem muito pra adicionar. Eu acho que o karma é real. Eu já vi gente, tipo, jogando coisa em outra pessoa e 5 minutos depois eu vejo a pessoa, tipo, perder um dente da frente porque tropeçou e caiu de cara no chão. Cara, põe no YouTube, karma, Instant Karma Compilation. Pronto, acabou. Você vai ver que o karma é real. Exatamente. Galera, tem uma coisa, antes da gente fechar aqui só, tem algo que o pessoal sempre fala, assim, que o que você vê em outra pessoa que te desagrada de alguma maneira, é algo que você mesmo tem dentro de você. O projetando, né? Isso, você tá projetando na outra pessoa algo que tá dentro de você. Só que eu acho que aquela coisa, toda regra tem a sua exceção. Por exemplo, eu sou doente por bicho. Eu, tipo, cara, eu sou apaixonada por animais. E eu fico julgando na minha cabeça, assim, sabe? Eu tento não julgar, mas, tipo, pessoas que maltratam animais, assim, tudo. Mas isso aí é questão de bom daí senso, como que uma pessoa vai falar, tipo, o que você critica no outro é algo que você tem dentro de você? Eu não tenho. Na realidade, na realidade, você às vezes pode ter uma aversão muito grande por ter um pensamento completamente do oposto também. Sim. Obviamente, isso... Os caras não divergem por política, religião, futebol, qualquer coisa. Então, geralmente é quando um tá muito num extremo e outro muito no outro. Quando as duas pessoas têm mais ou menos uma média, ali todo mundo tem o bom senso de não machuca os bichinhos. Mas, tipo, quando uma pessoa machuca os bichinhos e você tá no lado completamente oposto, a ponto de ajudar bicho na rua, que nem a gente já fez várias vezes, cara, a gente, obviamente, vai ter uma aversão àquele tipo de pessoa. Sim. Só que, claro, a gente tenta... Assim, não julgar a pessoa, mas é uma pessoa que a gente tenta não se aproximar. E o não se aproximar de uma pessoa que tem, que faz ações que tem a karma, que atraem karmas muito negativos, também é um jeito de você se proteger, porque aquela pessoa faz coisa ruim e coisa ruim chega nela. E você estando próximo, talvez chegue em você também. Sim. Essa questão do não julgar, assim, sempre que eu tô fazendo... as minhas meditações, que eu vou fazer uma oração ali antes de dormir, alguma coisa, tipo, eu peço por todas as pessoas e daí antigamente, no caso, começava a vir uma coisa, tipo, mas e as pessoas que maltratam animais? E as pessoas que matam pessoas, não sei o quê? E eu ficava, tipo, meio, sei lá, meio louca, assim, com isso. Não cabe a gente a julgar. O karma tá aí e daí, exatamente, e daí eu fico naquela, tipo, que todos sejam abençoados e que todos, tipo, possam evoluir, assim, sim, sabe? Você desejar pra que ela evolua pra não cometer mais Tipo, pessoas que me fizeram muito mal, assim, sabe? Tipo, eu só desejo que seja feliz. E muito feliz, assim, sabe? Sim. Mas, bom, isto. Eu vou... Esse era o meu adendo. Eu vou mandar o resumation. Manda o Ultimate Resumation. Ultimate Resumation Lemonation. Bom, gente, o karma é aquele ditado. Aqui se faz, aqui se paga do universo, tá? Ele é o ditado do universo que manda isso. Se você fizer coisa boa, você vai receber um bombonzito, um Kinder Egg. Kinder Egg do universo. E se você fizer coisa ruim, você vai comer um carvãozinho de... Vai sujar teus dentinhos. Vai ficar com os dentinhos sujos, né? E o karma é o lado negativo, o dharma seria a atração da coisa positiva, né? Quem faz essas coisinhas, essas caquinhas, essa pequice, o karma sendo o dedo. O karma chega, né? E a pessoa recebe a punição do universo. Pode ser nessa vida, pode ser na próxima, pode ser infinitamente até você aprender.
ou você simplesmente lidar com aquilo. Talvez você não aprenda, mas se você lidar e assumir, você já meio que... Já é meio caminho é meio andado, caminho né? andado, né? E somente assim todos seremos dignos de virar Power Ranger, ou sei lá, não entendi direito. Enfim, Virar Power Ranger. basicamente isso. Fim. Galerinha, se vocês gostaram do programa, não esqueçam de se inscrever, dar like, seguir no Instagram, Deixar um comentário, papo.estelar. papo.estelar. Segue lá. E Amandinha, qual que é o próximo episódio? Quem gosta de futebol vai gostar desse episódio aqui, que é a frota de OVNIs durante o Brasileirão de 82. Diz que apareceu uns negócios lá muito esquisitos, todo mundo viu, daí um falou que não tinha filmagem, mas tem umas filmagens, mas é daquele jeito a filmagem. Então a gente vai debater sobre este tema aqui do... Chutaram um OVNizinho que passava no campo. Não chutaram. Não chutaram na parede, mentira. Na Você realidade, tá gerando sabe karma aí, sabe que mentira. eu acho que os ETzinhos vieram aqui pra tomar aula, pra pegar o Brasil. pau, É e o futebol, pei. Aham. futeboles, mano. Eu tenho uma Aprender com os teoria. melhores. Eles vieram aqui porque o Brasil é o país do futebol, né? Eu acho que eles vieram aqui, aprenderam como jogar. Depois de anos, nasceram pessoas híbridas do ZT. De bola com humanos. Isso, daí saiu o Neymar. Não sei. O Neymar. O Neymar é um híbrido de um O ET Neymar é um híbrido. com uma bola. Teoria É isso? confirmada, isso. Confirmado, galera. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Desculpa, a gente tá meio elétrico hoje. E é Então, isso aí. Até o próximo Papo Estelar. Namastê, meus amigos. Muita paz a todos. Um abraço e... Zium!